Ó, gente, agora eu posso falar que bateu o desespero oficialmente, porque o Bolsonaro está descontrolado. Eu vou mostrar um trecho da entrevista dele hoje. Perguntaram sobre o caso Queiroz, sobre o cheque que ele deu para Michele Bolsonaro, a primeira-dama, e o Bolsonaro perdeu completamente o controle. Se você não quiser ver o Bolsonaro falar, pula. O trecho tem 27 segundos. Eu vou mostrar aqui, ó. Dá o play. O senhor que emprestou o dinheiro ao Queiroz, não entendi muito bem aquele trecho. Sim! Aqueles 24... Não, foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você se equivocando. Foi feito. Ó, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, pelo amor de Deus. O senhor vai ter Pois bem, essa é a baixaria. Isso não é um menino de 13 anos falando não na quinta série. Esse é um senhor de idade, presidente da República. Foi perguntado, o senhor tem o comprovante de que o senhor emprestou 40 mil para o Queiroz? Aí ele fala, pergunta para sua mãe o comprovante que ela deu para o seu pai. Ele está insinuando, chamando o cara de filho da puta. Quem dá comprovante para mulher que dá comprovante para homem, sua mãe, para seu pai, ele está falando isso. Aí... O gado, tinha um gado bolsonarista ali, uns bolsonaristas, muita gente diz que eles são pagos para ficar ali apoiando o Bolsonaro nas entrevistas, cara, aplaudindo a resposta de um presidente da República num escândalo de corrupção que envolve o seu filho, que é o Flávio, envolve o melhor amigo dele de mais de 25 anos, que é o Queiroz. Ele fala, depois no vídeo, ele fala, Queiroz é meu amigo há mais de 25 anos, envolve um amigo 25 anos, envolve a primeira-dama, que é a esposa dele, que é a Michele, que recebeu esse cheque, mas também envolve a assessoras, que é a ex-esposa dele, envolve uma milícia, ou seja, uma organização criminosa de bandidos da pior espécie, que matou, entre outras pessoas, a Marielle Franco e o Anderson, e envolve muita coisa. Aí, qual é a resposta dele? Pergunta para sua mãe comprovante que ela deu para o seu pai. E essa não foi a única resposta atravessada que ele deu nessa entrevista, não. A entrevista, se você quiser ver, tá aí na mídia, a entrevista inteira, ele só falou abobrinha, ele tá desesperado, o Bolsonaro perdeu a cabeça completamente. É legal ver como esse cara que se dizia o paladino da luta contra a corrupção, que ele ia acabar com a petralhada, que ele ia acabar com a corrupção no Brasil, que fazia memes dele de super-herói, agora a corrupção tá batendo na porta dele, tá mostrando como ele era o corrupto. E é legal ver como as pessoas que foram enganadas pelo Aécio Neves também foram enganadas pelo Bolsonaro e como elas estão assim com a moral lá embaixo, estão todos quietinhos. E o gado bolsominion, o gado bolsonarista também está quietinho. Eles estão quietos. Por quê? Porque eles votaram num bandido da pior espécie. E o Bolsonaro não é só isso que ele falou, não. Ontem, o Bolsonaro deu uma entrevista e ele disse que vai vir à tona, bem em breve, gravações de milicianos, de bandidos, dizendo que o Bolsonaro recebia dinheiro da milícia, ou seja, são dois bandidos conversando em gravações, em grampo, e dizendo que o Bolsonaro recebia dinheiro da organização criminosa. Vamos traduzir, porque quando a gente fala milícia, tem gente que não entende direito. O que é milícia? Milícia é uma organização criminosa de bandidos da pior espécie, que eram ou são policiais, foram treinados com dinheiro público e em vez de usar o treinamento para fazer o bem, eles usam para fazer o mal. E é isso que é milícia. Milícia é isso. E o Bolsonaro disse que isso vai vir à tona e que isso é uma armação do governador do Rio de Janeiro. Então ele está tentando se vacinar antes de que venha isso à tona. Claro que tem meia dúzia de gado que acredita nele, mas a gente já vê que você acredita que isso é uma armação, que o Bolsonaro não recebia dinheiro da milícia, porque tem discursos do Bolsonaro, só procura no YouTube, no Google, tem discurso do Bolsonaro desde 2003, defendendo as milícias, dizendo que é bom, que as milícias tinham que dominar o país inteiro, não só o Rio de Janeiro. Tem homenagem do Bolsonaro a milicianos, tem homenagem do Flávio Bolsonaro a dezenas de policiais milicianos, alguns deles condenados por vários crimes, inclusive o chefe da milícia que matou a Marielle estava preso quando foi homenageado, ele já estava expulso da polícia militar e já estava preso, e mesmo assim foi homenageado pelo filho do Bolsonaro. Então,
O Queiroz tem ligação com as milícias, então Bolsonaro e organizações criminosas, tá aparecendo a verdade implacável, a verdade aparece. O Bolsonaro também está sofrendo uma ameaça. A ameaça se chama Fabrício Queiroz. Por quê? Porque o Queiroz está para ser preso. Muita gente acha que não, mas ele está para ser preso. Quando o Dias Toffoli paralisou a investigação do Ministério Público com os dados do COAF, que é essa investigação da rachadinha, lá em junho, estava rolando um boato muito grande, o Queiroz está para ser preso nos próximos dias. E aí bateu o desespero, o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro fizeram uma maneira de... Tinha uma CPI que ia ter para investigar o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Fizeram abafar essa CPI, que é a CPI da Lava Toga, e o Dias Toffoli, coincidentemente, o Dias Toffoli, na mesma semana, parou a investigação e aí salvou. Porque isso tudo que está acontecendo hoje era para ter acontecido 6 meses atrás. A investigação ficou parada quase 6 meses. E quando para uma investigação, o que acontece? Demora um tempo para os procuradores voltarem. Primeiro eles têm que pedir para a justiça para voltar a investigação e depois eles têm que se debruçar tudo nos documentos e voltar, pegar o ritmo. Senão isso teria acontecido 5, 6 meses atrás, tudo isso aí. Imagina onde estaria hoje essa investigação, já estaria denunciado, já teria gente presa. Então o Bolsonaro foi salvo pelo gongo, ou salvo pelo Dias Toffoli e depois pelo Gilmar Mendes. E o problema é o seguinte, o Queiroz, saiu aquela, lembra das gravações do Queiroz, das conversas do Queiroz com o interlocutor, o Queiroz dizendo, o MP tá aí com uma pica do tamanho de um cometa para enfiar na gente, e ninguém me ajuda, ninguém vê o meu lado. O Queiroz estava reclamando, é bem capaz que foi ele que vazou isso para a mídia. E o que dizem todo mundo, e não sou eu que diz, quem diz, isso são jornalistas da Globo e da Veja, que essas gravações não saíram nem metade, não saíram quase nada, saíram 2 ou 3 gravações do Queiroz, e são várias, a mídia não divulgou por algum motivo, mas vai sair em algum momento, a verdade sempre aparece, calma gente, a verdade aparece, o Bolsonaro tá caindo, e quanto mais alto sobe, e ele subiu alto, viu? Ele subiu alto, ele conseguiu um gado, os bolsominions, que nenhum outro presidente na história, nenhum outro político na história do Brasil conseguiu tanta gente tão cega que o defende. Porque muita gente dizia, mas o Lula tem os petistas que são cegos, ou seja, o Lula foi inocentado de tudo. As únicas coisas que o Lula não foi inocentado foram as condenações do Sérgio Moro, da juíza do Copia e Cola, que estão para ser anuladas, porque a Vaza Jato mostrou que estava tudo errado e que ele é inocente também. Então, difícil alguém falar mal do Lula. E o Bolsonaro tem um gado que ignora tudo, tá? A justiça mostrando como o Flávio Bolsonaro lavava dinheiro, as ligações deles com crime organizado, com bandidos, com assassinos, e eles continuam ali com cabresto com o Bolsonaro. Então ele subiu muito alto, num patamar muito alto, um patamar de o grande combatente da luta contra a corrupção. Quanto mais alto, maior é a queda. E a queda dele vai ser brusca e vai ser muito dolorida. E eu vou dar risada. Eu vou dar risada, não só dele, mas os imbecis que ainda o apoiam e de toda a galera que foi enganada, porque antes da eleição, hoje muitos humildemente falaram, fui enganado e mudam de lado, mas na época da eleição eles estavam todos arrogantes, dizendo, não, porque Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, o PT que se dane, o PT isso, o PT aquilo, e agora tá aí a caixa preta do BNDES, o Lula foi inocentado, o quadrilhão, que o Lula era chefe de quadrilha, que o Lula roubou a Petrobras, foi inocentado, oficialmente inocentado, tanto ele quanto a Dilma. Aí, tá ficando cada vez mais difícil. O caso do Triplex está para ser anulado, a Vaza Jato mostrou os crimes de Moro e Deltan Dallagnol. O caso do sítio de Atibaia está para ser anulado pela STF, a Vaza Jato também mostrou os crimes. A juíza copiou e colou a sentença, e ela admitiu que copiou e colou, ela inclusive fala apartamento, no caso que é um sítio. Então, difícil a gente falar que o Lula é corrupto, está cada vez mais difícil falar que o PT é corrupto e o Lula é corrupto, e está cada vez mais difícil, está impossível dizer que o Bolsonaro é honesto, que o Bolsonaro não é corrupto. E outra, não é só ele, é ele e os filhos dele. A casa está caindo, gente. A gente vai ver a história sendo feita. Gostou do vídeo?
curte, compartilha, se inscreve no canal, é de graça se inscrever no canal. É só clicar em inscrever, você já ajuda muito nessa luta. Aqui a gente vai fazer oposição sempre. E o maior desafio da esquerda é pegar, se comunicar e mostrar para as pessoas, não para os bolsominions, porque eles estão vendo o que está acontecendo. Eles acompanham, os bolsominions estão vendo o que está acontecendo. Eles apenas têm cabresto. Eles vêm e ignoram. Tem que mostrar para o cidadão despolitizado isso tudo que está acontecendo. Porque assim, se não sai no Jornal Nacional, o cidadão não fica sabendo. Mas o cidadão tem WhatsApp, o cidadão tem Instagram, o cidadão muitas vezes tem Twitter, às vezes não, mas muitos têm Twitter, o cidadão tem Facebook e entra todos os dias nessas redes e não fica sabendo disso porque o PT, a esquerda, não só o PT, a esquerda em si, não faz chegar nessas pessoas. E o Bolsonaro faz chegar a versão dele. O Bolsonaro faz chegar a versão de que é uma armação do Witzel. É claro que a versão dele não cola, não está colando, né? É difícil colar porque tem muitas provas. Mas a esquerda tem que parar de depender do Jornal Nacional. Ainda mais o Jornal Nacional da Globo, que é completamente contra o PT e contra a esquerda, é completamente a favor da direita e do mercado financeiro. O que o mercado financeiro apoiar, a Globo vai lá e apoia. E quem acha que a Globo apoia o governo que paga com publicidade, gente, a publicidade governamental é menos de 1% da verba da Globo. O gordo da verba da Globo, o grosso da verba da Globo vem de publicidade de bancos, de grandes empresas, e aí é um mercado financeiro. Se a bolsa sobe, se uma reforma é aprovada, os bancos lucram trilhões, e aí eles podem pagar para a Globo quanto quiserem em publicidade, podem triplicar a publicidade na Globo. Os donos da Globo também são fazendeiros, então quando o Bolsonaro ele fala bem, ele fala pelos fazendeiros, pelos ruralistas, os donos da Globo que também têm participações em diversos negócios na área rural, eles estão ganhando bilhões e bilhões e bilhões, e na área agropecuária também. Então quando o preço da carne dispara, eles estão ganhando bilhões e bilhões em bilhões, e aí a esquerda e a direita ficam manipuladas pensando, não, mas a Globo está contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro cortou a publicidade e o Bolsonaro fez isso e aquilo contra a Globo. Gente, isso é cortina de fumaça. A Globo está felicíssima com o Bolsonaro. Se a Globo começa a criticar o Bolsonaro, é única e exclusivamente porque sabe que ele caindo, o esquema da Globo continua bem. É só por isso. Porque se houvesse alguma garantia de que, o esquema da Globo só funciona com o Bolsonaro ali, se o Bolsonaro cair e entrar o Mourão, acabou o esquema, a Globo estava com o Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro em tudo. A única garantia que a Globo tem é assim, com ou sem o Bolsonaro, a gente continua lucrando bilhões aqui, então dane-se, não só a Globo, toda a mídia em si, toda a mídia em si. Então, não caiam nessa e a esquerda pare de depender de jornalista, da mídia, de sair na capa do jornal, de sair no Jornal Nacional. Aprende a se comunicar em redes sociais, cada vez menos gente assiste TV. A nova geração vai ver um moleque de 7, 8 anos, não assiste TV, nem sabe. Tem gente, assim, nos continentes, na Europa, que é primeiro mundo, a maioria das pessoas não tem nem TV em casa mais. Eu lembro que eu ia na casa dos meus amigos, amigas, não tinham nem TV em casa. Por quê? Porque ninguém assiste mais TV, cada vez menos as pessoas vão assistir TV. O rádio diziam que ia morrer quando chegou a TV, mas não morreu porque o rádio você escuta. A TV você tem que assistir. Muita gente não faz isso, tem YouTube, você assiste o que você quiser na hora que quiser, você tem Netflix, você assiste o que quiser na hora que quiser, cada vez menos gente vai assistir TV. Então as redes sociais são a comunicação. Ou a esquerda aprende e faz uma estratégia profissional, ou vai sempre perder da direita, porque a direita é profissional nisso. E a direita sabe se comunicar, sempre soube, tanto antes, quando dependia da mídia, antes das redes sociais, quanto agora. Por isso que eles ganham, e a esquerda geralmente só ganha a eleição quando, depois de alguns anos de governo de direita, o país fica tão ruim que aí o povo vota na esquerda mesmo contra o apoio da mídia e das massas. É isso, gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal, já falei, é de graça e ajuda também a levar para mais pessoas a verdade. Falou!